A paz do Senhor, amados irmãos. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por este momento na vossa presença. E na sua presença especialmente. Senhor e Pai, obrigado por este momento de estar na tua presença e na presença dos teus filhos. Pai amado, também te quero pedir que ouçam a tua voz em vez da minha e que o teu povo ouça, que tu sejas engrandecido e eu cada vez mais pequeno. E que ouçam a tua palavra e que se aplique a mais, Pai. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, quero mandar um abraço para o pastor Luís Reis, para o pastor Pedro Lobo, que tem sido um grande amigo, à missionária Bruna Elisa, que nem vale a pena falar, não é? Quem os conhece sabe como é. Tem sido uma pessoa espetacular, a sua família, que só com o carinho que demonstram, o carinho que demonstram com as pessoas que os conhecem e como são, só aí uma pessoa, mesmo não sendo lá e só de longe, já se sente da igreja, e isso é muito bom. E aí é um bom trabalho. Também queria vos pedir, amados, que duas coisas, em nome de Jesus, que o que eu não tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, ou esteja fora do assunto, ou da passagem, em nome de Jesus que me digam. Também sou homem para que erre. Também vos quero pedir que a pastora Tânia Nascimento, que está a congregar no Acre, o missionário Samuel Araújo, que está a congregar no Amazonas, onde há pessoas que não têm nada. Para nós, o que está a mais pode ser útil para essas pessoas. Pessoas que não têm que comer, não têm alimentos, que vivem do que a terra lhes dá, é verdade. Índios que comem coisas assim, coisas da floresta. Se a gente lhes der do que nós também comemos, para eles é bom. Amados, nós temos. Eu ontem comecei a falar e até dei o nome ao vídeo. O calendário do. O calendário que agora não me estou a relembrar, peço desculpa. O calendário do crente. E nós, se formos a ver o nosso calendário é feito de tribulações, perturbações, vitórias, lutas, conquistas, oração, tudo isso. O calendário do crente é feito assim. Como nós podemos ganhar mais experiência? Como é que nós podemos ganhar mais, não só mais experiência, mas como é que nós podemos também aplicar-nos? Primeiro de tudo, o Senhor é o nosso orientador em tudo. Nos orienta. E não só. Como também ganhar mais experiência através de outras situações. Primeiro, na Bíblia. Como? Fácil. Vendo as primeiras conquistas. Peço desculpa. Peço desculpa, tive que ir ali à minha mãe. E como eu estava a falar, através das experiências que os nossos antepassados, os nossos irmãos israelitas passaram e como deixaram escritos para nós, para que nós vejamos. Um dos livros que nos pode ajudar, primeiro tudo, onde nos pode ajudar é a partir de Êxodo, quando eles começaram a sair do Egito, quando Deus os tirou do Egito através de Moisés, e quando eles começaram a conquistar, quando eles começaram a conquistar a terra que Deus lhes tinha prometido, as heranças que Deus lhe deu. A partir daí podemos ver, até mesmo o livro de Josué, o livro de Juízes, podemos ver as tribulações que eles passavam, em Êxodo também. A partir daí podemos ganhar experiências. Como assim? Vendo as conquistas, as falhas deles, para que nós não passemos essas falhas que há hoje.
Mas eu sou-vos sincero, porque se calhar quem me vir agora até pode pensar, ele deve ser doido. Porque pensem assim. Mas eu há bocado até comentei isto com a minha mãe. Eu estava ali no. Estava ali na sala, de manhã, ou aqui no quarto, digo. Estava assim a imaginar. Usei, como eu costumo dizer, a ousadia da mente. E fui até mais longe. E imaginei-me no meio de uma batalha espiritual. A batalhar. Vestido com a nossa armadura. Como em Efésios 6 está. E a lutar. No meio de um campo de batalha, não é? Normal, neste caso espiritual. A lutar contra os demónios que nós temos que enfrentar. Mas também imaginei uma coisa. E que é certo, podes crer e podes ter toda a certeza, meu amado e meu irmão, que com toda a certeza podes imaginar isto. E podes crer que é verdade. Imaginei assim, estar a lutar e por trás de mim, ou dentro de mim, ouvir uma voz. Continua, Samuel. Continua, que eu estou contigo. Não partes. E pumba, pumba. Imaginei-me a lutar e conforme ouvia a voz sentia mais forte. Tumba, 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 tumba. E lembrei-me do Salmo 91. Mil cairão, mil cairão, mil cairão ao teu lado. 10.000 cairão à tua mão direita. Nós podemos ter essas fases difíceis, mas derrotados, se nós formos ali firmes na rocha, se formos fortes, não nos amedrontarmos, acredita, amado e minha amada, que se formos firmes na rocha, que todos nós sabemos quem é a rocha, que é Jesus, acredita que é mais que certo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua mão direita. E não só. Imaginei também assim. Imaginei outra coisa. Conforme nós vamos aprendendo com essas experiências, nós vamos amadurecendo espiritualmente e não só outras coisas. Quem decide fazer um trabalho assim, não estou a dizer assim como eu, pode ser outro trabalho para Deus, que sinta no seu coração, olha, vou trabalhar para Deus desta maneira. Não é porque alguém diga, olha, faz isto ou faz... Não. É alguém que sinta. Eu vou fazer isto para Deus. Vou fazer assim para Deus. Acredita, amado. É uma coisa que te envolves mais com Deus. Acredita. Eu não sei se já tinha dito, mas eu sentia, antes de fazer isto, eu dizia ao meu pastor atual, eu dizia a ele, pastor Fernando, olha, eu sinto, não sei, no meu peito eu sinto uma distância, não sei explicar, parece que estou afastado de Deus, não sei explicar. Porque andava mundano, sabes? Andava com um pé cá e um pé lá. Pois. E não só, sentia uma ansiedade que eu nem sei explicar. Ou seja, eu queria fazer tudo e não fazia nada. Eu queria servir a Deus, mas de maneiras que não eram corretas. Ou seja, eu queria servir a Deus estando no mundo. Como é que pode ser? Como é que eu posso servir a Deus e ganhar almas para Deus se eu estou no mundo? Não é? Não posso. Pois eu comecei a fazer isto. De uma má... Desculpa. Com licença. De uma má situação. De um mau acontecimento que aconteceu. É verdade. Mas o mau acontecimento deu nisto. Mas o mau acontecimento pode ter sido duas coisas. Pode ter sido o inimigo que levantou essa pessoa contra mim. Tudo muito bem.
mas também tudo está a correr, tudo, estou a fazer tudo como em sonhos o Senhor me mostrou. Que eu ia levar a palavra mais avante. A internet não é uma coisa usada pelo mundo todo. É. Primeiro ponto. Segundo ponto. É uma maneira de evangelizar e não só isso. Eu estava a sonhar numa... Quando eu comecei a sonho, para mim foi uma visão, não foi um sonho. Mas comecei num sítio que estava tudo um caos. Amado e amada, como isto hoje está? Começa a pensar. Tumultos atrás de tumultos. Ou porque é dos governos, ou isto, ou aquilo, mas é só tumultos. Depois sonhei que fui teleportado para um outro sítio com almas. Estava tudo destruído, não sei explicar muito bem, mas almas, ou corpos, como quiser chamar, a desfazerem-se. Corpos a caírem-se, a desfazerem-se. Eu afastava-me. Eu digo-te, eu quando estava no mundo, e mesmo quando me tornei crente, sentia um bocado de medo. Isso incomodava-me. Falar de coisas espirituais, espíritos, não sei o quê, espíritos de outras pessoas, isso começava-me a incomodar. Agora nem tanto. Porque se me incomodava isso, pior, né? Mal de mim. Primeiro tudo, porque nós temos que, homem que é homem de Deus, tem que saber ser ousado e enfrentar uma pessoa que esteja endemoniada. Jesus disse, uma das primeiras missões, vão e expulsem demónios. Se eu não conseguir aguentar com isso, o demónio vai-me derrubar. E outra, então se isso me incomodasse eu ficar amedrontado com coisas espirituais, pensa um bocadinho. Pelo menos eu penso assim. Quem pensa em coisas, quem tem medo, ou não é medo, ou quem se incomoda com coisas do espírito, ou coisas espirituais, ou falar, quem ouvir assim coisas de espíritos e tiver medo, que isso para mim é coisas do diabo, não se deixe ir. Porque pensa comigo, se tens um desejo ardente de seres batizado pelo Espírito Santo, amado e amada, como é que tu podes ser batizada pelo próprio Espírito Santo? Se ele próprio é Espírito. Não podes. Então se tens medo, né? Pensa nisto. E não só. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por isso não nos deve incomodar. E outra coisa que eu aprendi no meio disto tudo. Na vida do crente, além disto que eu tenho estado a falar, nós temos que saber uma coisa. Ou aprender a aceitar. Por vezes, há certas situações que se calhar nós não vamos à primeira, nem à segunda. Mas depende também das como o Senhor faz as coisas. Nós sabemos que o Senhor faz dependentemente da pessoa. Mas temos que saber aceitar uma coisa: as suas repreensões e os seus castigos. Porque se não soubermos aceitar isso, que filhos somos nós? Jesus disse em Apocalipse, como eu já li aqui há tempos, numa das cartas às 7 igrejas, eu amo e eu castigo e repreendo a quem amo. A vida do crente é assim, amado. Se nós fraquejamos, é assim. Voltando a um assunto, falando em conquistas, falando nessas coisas. Escolhi um livro. Devia ontem ter começado assim, mas sou-vos sincero, amados. Ontem e a última vez que fiz o outro vídeo, estava tão cansado que eu vos digo, amados. E esta semana vai ser igual, mas como a gente diz que domingo não se faz nada, deve ser ao sábado. Mas pronto. Mas eu respeito. E vou aproveitar, já que estou livre, aproveitar e fazer esta mensagem. Como eu tomo medicação também de um problema que eu tenho de cabeça e tomo e fico assim à noite meio cansado, também é por isso que fico assim meio coisa. Eu peço desculpa.
Mas sempre ouvi dizer, mais vale uma atitude do que não fazer nada. E é como eu vos digo e torno a dizer, a minha intenção não é fazer boa figura, porque senão nem aparecia assim vestido. Tinha vestido até um fatinho, ou sei lá. Não é essa a minha intenção. Porque eu tenho recebido, com as imagens e montagens que eu tenho feito, esta última que eu fiz do o Grande é o Leão de Judá, foi a única que teve mais sucesso. 300 pessoas. E fora outras coisas que têm visto. E o outro da coisa de Jesus tem sido partilhadas as imagens, vídeos, isso tudo. E tem levado muitos elogios. E amados, perguntem às pessoas que me conhecem, pelo menos aqui em casa e tudo. Perguntem, não me perguntam porque não podem, né? Que não têm Facebook. Mas quem conheceu o meu irmão e a minha cunhada, se perguntassem a eles, eu acho, normalmente. Há quem não haja assim, mas quem vale? Eu sou um homem como outro qualquer. Não posso fazer nada. E mesmo que o segundo me dissesse, faz isto e faz aquilo, o que é que me adiantaria eu estar... o senhor disse para fazer assim, assim, assado. O que é que me adiantaria estar assim a encher o peito? Se toda a autoridade que o senhor me deu, me atirava. Se o senhor depois me atirava, ficava, como se costuma dizer, como o Tales Roberto diz num dos seus hinos que eu gosto. O que queres de mim? Quando ele diz que está de boca no pó. É o que eu ficava. Mas voltando ao calendário do crente. Em Juízes, que é onde eu devia ter começado. Mas pronto, em Juízes 1, capítulo 1. Convido-vos a abrir a Bíblia. A vossa Bíblia. Juízes, capítulo 1. Novas conquistas. Não se admirem de a minha Bíblia agora ser diferente, porque eu estou a usar uma Bíblia mais antiga, mas, porém, com mais auxílios e para os vídeos que eu farei a seguir, vai ser mais útil. Aliás, eu vou-vos ser sincero. Não é que eu... Pronto, mas o meu pai e a minha mãe, mas mais o meu pai, só gostava de ter tudo o que era bom. Não sei porquê, não sei que paranoia era aquela, mas pronto. E o meu senhor era tão melhor. E então, pronto. Daí os títulos se calhar mudarem. Mas de resto é tudo igual. Então vamos lá. Juízes 1. Novas conquistas. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, entregarei a terra nas suas mãos. E então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à herança que me coube, por sorte, e pelejamos contra os cananeus. E também eu subirei, não é assim, e subirei contigo à tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Acharam Adoni Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni Bezeque fugiu, mas o perseguiram e o prenderam e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. E então disse Adoni Bezeque: 70 reis com os 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam
as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Eu o trouxe a Jerusalém, e trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomaram-na, e passaram a fio de espada, e atearam fogo à cidade. A espada, e atearam fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa de Negueb e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebron, cujo nome em outrora Kiriat Araba, e feriram Sesai, e a Aimã, e a Telmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que outrora se chamava Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem atacar Kiriat Sefer e a tomar a minha filha a saca por mulher, Otinel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb, tomou-a assim, lhe deu a sua filha a caça por mulher. Certo dia, vindo ela, e ele persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela soltou o jumento, Caleb lhe perguntou: que é que tens? Respondeu ela: dá-me um presente, visto que me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad. Foram e habitaram com o povo. Então foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram e destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Oramá. Tomou ainda Judá a Gaza e Ascalon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá. Despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Como Moisés havia prometido, deram Hebron e Caleb, que dali expulsou os 3 filhos de Enac. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e era o Senhor com eles. A casa de José mandou homens a espiar Betel, cujo nome outrora era Luz. Viram os espias um homem que a saída que saía da cidade, e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de bondade para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade à espada, mas aquele homem e toda a sua família deixaram ir. E então ele se foi para a terra dos heteus,
edificou uma cidade e pôs-lhe o nome de Luz, que é o seu nome até ao dia de hoje. Manassés expulsou os habitantes de Betsea e as suas vilas, nem os de Tanak e nas vilas, nem os de Dor e as suas vilas, nem os de Ibelão e as suas vilas, os de Megido e as suas vilas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus, que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele, em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, os quais ficaram habitando no meio dele, mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Tampouco expulsou Asser, os moradores de Aco, nem de Sidom, nem de Alab, nem de Aquzib, nem de Elba, nem de Afec, nem de Recob. Assim os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Tampouco expulsou Naftali os moradores de Bet-Semes, nem os de Betanat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, e os Bet-Semes e Bet-Anat foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa e não os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, que em Aijulon e em Saalbim, mas logo que o poder da casa de José aumentou, foram sujeitos a trabalhos forçados. Foi o termo dos amorreus desde a subida de Acabrim, desde Sela e dali para cima. Como nós podemos ver, amados, aqui ainda eles fizeram mesmo assim o que não era o que o Senhor lhes tinha mandado. O Senhor tinha dito para eles expulsarem aquelas nações. Mesmo assim, eles forçaram as pessoas a trabalhos forçados. Mesmo assim, não era aquilo que o Senhor queria. Mas o Senhor lhes entregou diversas nações nas suas mãos e quis que eles possuíssem a sua herança. E assim somos nós. Mas nós temos que aprender ainda, vamos aprendendo todos os dias. Para isso nós também temos que nos aplicar e vendo as experiências, indo até lá, aprendendo cada batalha, ver que cada coisa que nós precisamos pedir ao Senhor. Eles aqui perguntaram ao Senhor. Como aqui no início eles disseram, depois da morte de José, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus? E o Senhor respondeu-lhes. Nós aí temos que fazer o mesmo. Perguntar ao Senhor. O Senhor dará a nossa resposta. O crente, como a própria palavra diz, crente, cristão, Cristo. Ele é o nosso general. Nós cantamos isso, não cantamos? O nosso general é Cristo.
seguimos o nosso passo, os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pois cantamos isso, já sabemos, temos que aprender também algumas coisas. E quando não compreendermos, o nosso general nos explicará. Jesus, não entendo isto. Ensina-me o que tenho que fazer na minha batalha. Como tenho que lutar. Como tenho que enfrentar este perigo. Como tenho que me desviar desta tentação. Ou como tenho que enfrentar esta tribulação quando entrar nela. Ou esta perturbação. E aí ele vai te ensinar. Ele vai te ajudar. Olha, vai à minha palavra e vê assim, assim, assado. Ou de outra maneira. Depende. Vais ver que aí tudo se torna mais fácil. Hoje termina assim o capítulo do calendário do crente. Se quiserem, acompanhem neste calendário, nesta jornada, como costuma dizer. Ou nesta... Eu não digo uma campanha, porque ao mesmo tempo eu ainda não sou batizado em nada disso. Não posso fazer campanhas, não é verdade? Mas acompanhem-me nesta pequena jornada de vermos como nós podemos usar, como podemos fazer calendários dos crentes, crentes vitoriosos, usando a palavra. Vamos fazer isso. E que Deus vos abençoe, meus amados. E tenham um ótimo domingo. E mais uma vez, peço desculpa pelos últimos 2 vídeos. É que, amados, eu digo-vos, com os comprimidos que eu tomo, que me dá tanto sono, e depois estava tão cansado, mas pensei, não vou deixar de fazer uns vídeos para os meus queridos e amados irmãos. Eu sou daquelas pessoas que, vou-vos ser muito sincero, eu posso até não ser ninguém de ser batizado, nada disso. Mas já que eu comecei com este trabalho, não sei, eu tenho aquela preocupação de continuar. Mesmo que esteja cansado. Mas eu tenho que fazer. Eu sinto isso. Preocupo-me de o fazer. Para que vocês se agarrem à palavra. Para que tenham mais entendimento. Amados, nós ao vermos, além de trabalharmos para Deus e de mergulharmos na sua palavra, nós vamos tendo tanta resposta. Então no Novo Testamento melhor, que é o novo pacto. Mas tanta coisa boa que há na Bíblia. Pois na Bíblia nunca há o que é mau, não é verdade? Mas só de nós vermos, o Senhor assim diz. Ou o Senhor apareceu a tal profeta. Amados, vamos conhecendo o próprio Senhor. Fora que Ele vai se dando a conhecer a quem quer, ou como quer. Ainda hoje. Meus amados, a palavra faz-nos ir até ao passado. Ver e conhecer o próprio Senhor. Só no início da palavra. No início, Deus criou a terra e os céus. A terra era vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Amados, só aí, e disse o Senhor que haja luz, e houve luz. Só em Gênesis, capítulo 1, na criação, nós aí, amados, é uma maravilha. A palavra é tão doce como mel, melhor que o mel. E outra coisa, amados, se calhar muitos não sabem, agora lembrei-me disto, pondo a palavra agora um bocado de lado, isto aqui, ora, é uma à parte. Nesta enciclopédia que eu aqui tenho, que eu já tenho usado, amados, eu estive a ver uma coisa, que isto também é dicionário. Quando muitas vezes nós vimos o fel
Muitas vezes, se calhar, nem sabemos como é que é o fel. Sabemos como é, se calhar, como outras coisas, né? Ou assemelhado. Amados, eu quando li o que era o fel, quando eu vi o que os romanos deram a beber ao nosso Senhor Jesus Cristo, ai, amados, eu até me arrepio todo. Oh, não é arrepiar, eu sinto-me enojado. Enojado. Eu não sei para que é que eles queriam o fel. Tanto os romanos como outras nações que usavam o fel. Eu não sei se alguém sabe. Os pastores são capazes de saber. Os pastores são instruídos, não é? Pastores e ministros de Deus devem saber. Mas tirando isso, aquelas pessoas que vão à igreja e que não sei, não estou a dizer que não é que não queiram, atenção, mas que não veem ou não estudam assim mais aprofundadamente porque não têm tempo ou por outras razões. Amados, eu vos digo, eu arrepiei, sei lá, olhem, a sorte é que eu não tinha comido. Vou-vos ler o que é fel. Amados, fel é uma coisa horrorosa. Só vos posso dizer isso. Onde está? Fado, não. Onde está fel? Ferir, não. Feroz, não. Ai. Eu tinha aqui visto, né? Fel. Amados, preparem-se. E pensem no que deram. Agora é assim. Pensem no sacrifício que Jesus fez por nós e o que ele teve que suportar, além de ter sido espancado pelos soldados e isso tudo. E agora vejam o que é que Jesus teve que provar antes de ir para a cruz. Fel, bilis ou fígado, ódio, rancor, deram a Jesus a beber vinho com fel. Os romanos davam vinho misturado com mirra a fim de produzir estupefação nos supliciados em fel e de amargura, o laço de iniquidade. Amados, bilis, fígado, e foi o que deram a Jesus para ele beber. Nós pensamos muitas vezes foi a salvação, foi. Além de espancado, cuspido e isso tudo, deram com vinho, bilis e fígado. Isso é o fel. O que Jesus teve que suportar. Só de pensar nisso, pensem nisso. E que não saia das vossas cabeças. Que Deus vos abençoe e uma boa semana. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e agora te peço que o teu povo ouça a tua voz em vez da minha. Amém.